Oi, esse aqui é o canal Somando Mentes, meu nome é Eduardo e nós estamos numa leitura do livro de Salmos, que nós chamamos de Jornada Salmos. E o salmo de hoje é o Salmo 77 e o Salmo 78. Tem muito material rico de informação e mais ainda de sabedoria nesses dois capítulos. Então eu te convido, claro, como sempre, voltar na tua Bíblia e mais do que ouvir somente esse vídeo é meditar na palavra. Porque, como diz o salmista, meditei na tua palavra dia e noite para não pecar contra ti. Então faça essa parte, a sua parte, bem da verdade, e medite na palavra. Vamos lá? Olha só, o capítulo 77, o versículo 5 diz assim, ó: penso nos dias do passado e trago à lembrança os anos que já passaram. Sabe que quando nós vemos isso, nós percebemos então ele meditando, tentando trazer do passado alguma esperança dentro do momento de dificuldade que o salmista está passando. E olha só, o versículo 10 diz assim, ó: então disse eu, esta é a minha aflição. Ele está reconhecendo que a luta que ele está passando, o problema que está envolvendo a vida dele é algo que toma a vida dele somente. É um problema que ele está tendo que superar. E naquele momento, ele percebe que no passado ele já superou situações. E agora ele quer saber da onde vai tirar as forças para superar novamente. Olha só, o versículo 11 diz assim: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas na antiguidade. Olha que importante trazer à memória aquilo que Deus já fez. Até porque nós pegamos lá em Hebreus 13:8 e nós vamos ler que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então ele tem total controle e conhecimento da sua situação. Por isso, olha só, quando nós pegamos essa ideia de recordar os feitos, nós vamos perceber então que o Senhor é o Deus que já fez uma obra libertadora, transformadora, de restauração, de cura no passado. Ele vai fazer agora novamente. Olha o versículo 14. Tu és o meu Deus que opera maravilhas entre os povos. Ele percebe, claro, que Deus é o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra. E as maravilhas que nós precisamos da nossa vida, o Senhor já operou, está operando e ainda vai operar no futuro. Agora, quando nós entramos no capítulo 78, o versículo 1, vai trazer as pérolas para nós podermos ver então que essas maravilhas aconteçam. Depende de nós. Por quê? Versículo 1 diz assim, ó: escutai, povo meu, a minha lei. Escutai. Tantos outros salmos nós já lemos que fala a mesma coisa, escutem, porque se nós não escutamos, nós não assimilamos, nós não paramos para entender realmente o que Deus quer da nossa vida. E quando nós trazemos um pouquinho mais ali, ó, prestai os ouvidos às palavras da minha boca, ou seja, presta atenção, não só ouve, presta atenção. O versículo 3 diz assim, ó: o que ouvimos e aprendemos. Não basta só ouvir. Eu tenho que escutar, eu tenho que assimilar, por isso que a palavra fala meditar na palavra. Sabe que a pior pessoa para a gente ensinar é aquela que não quer aprender. Por quê? Ela não está atenta. Ela vai ouvir por aqui e sair pelo outro lado. Você já passou isso com você? Já passou comigo. Então é normal, nós somos seres humanos, mas nós precisamos nos dar conta justamente da importância para superarmos os problemas é assimilarmos as verdades da palavra de Deus. Agora olha só, o versículo 5 diz assim, ó: ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu em Israel uma lei e ordenou aos pais que transmitissem aos filhos. Não sei se vocês conhecem a história do povo de Israel, principalmente na caminhada no deserto, mas quando nós lemos isso, esse capítulo 78 vai fazer um grande resumo do que foi essa caminhada de obediência, caminhada e desobediência, mas acima de tudo, fidelidade de Deus, sempre. Por isso que eu te convido, leia ele inteiro. Eu só estou citando alguns versículos. Mas olha só, quando nós vemos então essa de transmitir, eu pergunto, você sabe se eles transmitiram isso para os seus filhos? Pois então eu te respondo, não transmitiram. Como não? Pois é o mínimo do cuidado. Talvez seja o que está acontecendo hoje. As pessoas estão numa correria tão grande, cuidando dos seus próprios problemas, das suas necessidades, as suas necessidades básicas, mas esquecem daquilo que realmente importa, que é a sua vida espiritual. Esquece que o que definir nesse plano, nesse momento da sua vida, vai implicar diretamente na eternidade. E não somente da sua vida, mas dos seus filhos, dos seus descendentes. Quer ver? Olha só, a fim de que a nova geração conheça os filhos que ainda vão nascer
e aos seus descendentes. Claro, porque se nós não passarmos para as novas gerações, o que nós esperamos que eles aprendam? Como é que alguém vai saber alguma coisa que nunca ouviu falar? Essa é a nossa obrigação, falar, levar adiante. Olha só, versículo 7 vai dizer assim, para que pusessem em Deus, ponto 1, a sua confiança. Claro, você falando do poder de Deus, as pessoas confiarão, e se elas confiarão, elas terão esperança então. Olha só, ponto 2, e não se esquecessem dos feitos de Deus. O grande problema, a perda da esperança, muitas vezes é isso. Não, é porque elas não sabem, ou então porque elas não meditaram tantos dias e tão constantemente na palavra a ponto de esquecerem. Nossa memória é fraca. Já parou para ver você? Já percebeu como você, se de repente você lê um livro, quanto você observa que você absorve daquele livro? Não sei se 10% muitas vezes. Por isso você tem que estar lendo várias vezes, meditando várias vezes. E o terceiro aspecto aqui, mas que eles observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais. Por quê? Porque os seus pais não cumpriram o que tinham que cumprir, não passaram adiante, não falaram, realmente nem viveram. Sabe aquilo assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? Nesse caso é pior ainda, eles nem falaram. E o exemplo era o pior de todos ainda. Agora, olha só, o que nós encontramos é que, então que eles não fossem como os pais. E olha o que ele vai falar aqui, uma geração obstinada, uma geração rebelde e uma geração inconstante. Obstinado, rebelde e inconstante. Será que nós estamos sendo assim? Então nós estamos sendo essa geração, mas essa é uma geração que pode mudar. Por quê? Porque nós ainda estamos vivos, nós temos a opção da mudança agora, nesse momento, para ver algo novo acontecer. E quando nós seguimos adiante ainda, nós encontramos assim, embora armados de arco, os filhos de Efraim bateram em retirada. Ele está falando isso no versículo 9, dando o exemplo de que mesmo quando nós estamos tão desse jeito obstinados, rebeldes, nós mesmo tendo forças suficientes para vencer às vezes uma luta, uma batalha, nós não conseguimos. Por quê? Porque nós só estamos nos acreditando, nos fiando, como se diz assim, na força do nosso braço. Então, alguma coisa, algum barulho, alguma situação já nos dá medo. Situações da vida já nos dão medo, mesmo quando temos todos os recursos para vencer. Porque todos os recursos da terra não supera nem um fiozinho dos recursos que vêm do céu. Esse é o recurso que realmente importa. Então essa tribo de Efraim, se você for estudar, você vai ver que eles fugiram algumas vezes, mesmo tendo a possibilidade de ganhar, porque eles estavam esperando neles e não em Deus. Agora, quando você vai para o versículo 22 desse capítulo 78, olha só, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. E lá no 32 eles falam assim, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas do Senhor. Ou seja, eles se mantiveram na constância. Isso, na verdade, é muito comum no pessoal que estava caminhando no deserto. Eles estavam bem com Deus, eles estavam sendo cuidados, estavam prosperando, estavam sendo libertos de perseguições, mas realmente eles deixavam se envolver, eles iam para a idolatria, eles esqueciam do Deus Todo-Poderoso, automaticamente a vida deles invertia e realmente eles começavam a sofrer. Olha os últimos versículos de hoje aqui, 34 vai dizer assim, quando eles estavam morrendo, então eles buscavam, como que arrependidos, eles procuravam a Deus. Claro, daí a última opção, mas Deus não deveria ser a nossa última opção. O Senhor, o Jesus, o nosso Salvador, o nosso amigo Espírito Santo, deveria ser a primeira escolha em todo momento da nossa vida. Olha o 35, lembravam-se de que Deus era a sua rocha. Claro, eles se viam no fundo do poço. E o 36, eles lisonjavam Deus, eles falavam palavras bonitas, mas na verdade eles estavam mentindo, porque eles estavam ali só desesperados. Sabe assim, aquele ditado que fala assim, estava acendendo vela para todos os santos? É mais ou menos assim, esperando que o que responder, tá valendo. Mas com Deus não funciona assim. Deus não é mais um. Deus não é nem o primeiro. Deus é o único. E olha só o 37, porque o coração deles não era firme para com o Senhor. Se o teu coração não está firme com o Senhor, é por isso que você não está vendo as maravilhas acontecendo na sua vida. E olha o 38 para a gente encerrar no dia de hoje. Ele, porém, era misericordioso, perdoava a iniquidade e não destruía. Antes, muitas vezes, desviava deles a ira. Nós temos que entender que Deus não é como nós. Ele não guarda a mágoa que nós guardamos, ele não tem a raiva que nós temos. Nós não podemos espelhar em Deus esse tipo de sentimento ruim. Deus é bom.
Jesus mesmo falou isso. E então nós temos que entender que para nós alcançarmos graça e misericórdia, nós precisamos nos render ao poder e autoridade do Senhor. Se você não fez isso ainda, faça hoje, faça agora. Se renda ao nome do Senhor Jesus, aceite Ele como o seu único Senhor e Salvador e comece a passar para outras gerações o que Deus tem feito na sua vida e o que Ele vai fazer. E você vai ver grandes maravilhas e o teu futuro será realmente brilhante na presença de Deus. Deus abençoe você, sua família. Até o próximo vídeo. E não esqueça, compartilhe esse vídeo para que outros também conheçam quem é Deus através do livro sagrado que é a Bíblia. Até mais. Tchau!